Olá pessoal, vou trazer mais uma nova dica para vocês. Como que nós interpretamos o dado comum em elementos que têm características diferentes? Então vamos lá. Bom, dado comum, muitas vezes a gente tem dois elementos cilíndricos, dois elementos que são planos, né? Então tem a forma como eles devem ser controlados. Mas nesse caso, este exemplo, nós temos o datum B, que é um elemento cilíndrico. Nós temos o datum A, que é um elemento planar. Então, nós vamos observar que ele identifica uma linha de centro, né, mostrada aqui pelo numeral 4, e a origem da nossa medição, então, vai ser a interseção dessa linha de centro com o plano do meu elemento. Bom, mas talvez para nós entendermos um pouquinho mais, nós vemos esse exemplo na norma da ISO, que é muito interessante. Se o datum primário ele for o datum A e o datum secundário for o datum B, agora nesse caso aqui, o datum primário ele está no elemento de tamanho, e no caso, vamos considerar que ele é um elemento cilíndrico, né? E aqui o datum secundário, ele está então em uma superfície. No caso do datum A, considerando ele como elemento primário, então vai ser o centro do menor cilindro circunscrito que toca os pontos mais altos. Então aqui vai estar o centro desse meu elemento. O meu datum secundário, o datum B, como ele é dependente do datum A, então vai ser o plano tangente que toca os pontos mais altos, mas lembrando que ele precisa ser perpendicular à minha referência primária. Então nesse caso aqui, ele perpendicular ao meu datum A, ele vai tocar, digamos, em um ponto apenas. Então a minha referência ela se torna o centro no espaço dessa forma e a origem da minha medição vai ser justamente neste ponto de interseção do meu plano com o centro desse meu elemento cilíndrico. Agora, por outro lado, se nós invertermos, colocarmos o datum B como a minha referência primária e o datum A como a referência secundária, então o meu datum B, que é a minha referência primária, ele vai tocar aqui os pontos mais altos, e a minha referência secundária, ele vai ser o menor cilindro circunscrito, perpendicular ao meu datum B, e ele então vai tocar os meus pontos mais altos. Você vê que dessa forma, o meu centro, né, onde eu estou encontrando no espaço, ele vai ser aqui e vai ter a minha origem da minha medição neste ponto. Agora, esse que nós estamos mostrando nessa dica, aqui eu tenho uma referência comum, ou dado comum. Então, nesse caso, eu preciso considerar os dois datums simultaneamente, considerar sempre eles são perpendiculares, né? A minha peça não necessariamente ela é perpendicular, mas nesse caso, como eles sendo comum, eles são perpendiculares. E dessa forma, eu vou ter que ter o mesmo afastamento nas duas superfícies, de forma que ele tenha o mesmo tamanho. Dessa forma, ele vai ser o plano tangente que toca os pontos mais altos, ele vai ser aqui o menor cilindro circunscrito, e dessa forma eu vou ter então aqui o centro do meu elemento e a origem da minha medição vai ser nesse ponto 6 aqui. Então você nota que dependendo de como está na minha estrutura de referências, aqui a minha linha de centro, né, o centro do meu elemento, ele vai estar de alguma inclinação diferente uma da outra, né? E ele também muda a origem da minha medição. Então essa foi a nossa dica de hoje, né? Você gostou? Entre em contato conosco e saiba mais. Fale também se você gostaria de saber sobre alguma dica, algum detalhe que a gente vai estudar, quando que a gente possa postar uma nova dica. Então até a nossa próxima dica.